E aí, gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao meu canal, eu sou o Gabriel e hoje nós vamos falar do álbum Hard Candy. Um álbum que divide opiniões sobre os fãs, mas que foi, de certa forma, o último grande álbum da Madonna no quesito de vendas. E também ele projetou a maior turnê mais lucrativa da Madonna ever. Então hoje a gente vai relembrar isso tudo aí nesse vídeo especial sobre, como eu disse, Hard Candy. Se você não é inscrito aqui no canal, já quero aproveitar e convidar você para você se inscrever, para você vir fazer parte da nossa comunidade, porque vai ser muito bom ter você aqui com a gente, beleza? Quando a gente fala do disco Hard Candy da Madonna, não tem como a gente não pensar em narcisismo, autoconhecimento e também aquela pitadinha de farofa, né, gente? O Hard Candy, ele definitivamente é feito dentro desses estereótipos. E é bem óbvio como a Madonna, ela incorporou esse elemento da história do Narciso para se representar dentro desse disco. Quem não conhece o conto grego de Narciso, basicamente Narciso é um rapaz que se apaixonou pelo próprio reflexo dele quando ele olhou no rio. E ele acabou morrendo definhado pelo excesso da vaidade ali. E a Madonna nesse álbum, ela foi de certa forma inspirada por esse conto, porque o Hard Candy, ele fala muito exatamente sobre isso da Madonna, sobre ela se enxergar como rainha do pop mesmo, dona da porra toda, ícone legendário e afins. Só que um fato diferente, por mais que a Madonna seja uma pessoa que esteja lidando com o narcisismo excessivo dela dentro do disco Hard Candy, ela não definha por causa disso, pelo contrário. Ela se reconhece muito bem dentro daquele projeto e ela se reconhece muito bem dentro da mensagem que ela está passando. Esse tipo de coisa é o que exatamente deixa o Hard Candy ao ponto perfeito para você conseguir sentir a personalidade da Madonna em cada música. Um fato sobre o Hard Candy, assim, a princípio da gente já começar a falar desse álbum, é em como a estrutura musical desse disco, ela é tendência pura, né? A gente pega, por exemplo, o reflexo vanguardista maravilhoso do Confessions on a Dance Floor e a gente compara a esse tipo de estrutura do Hard Candy, claramente a gente tem a Madonna seguindo exatamente o que tocava. Não tá errada, afinal de contas, o American Life foi um álbum dela que, assim, de 2003, que teve um reflexo político, de certa forma, dividido, né? Muita gente chamou ela de antipatriota. Depois ela veio com um disco mais clean, que foi o Confessions, mas definitivamente o Hard Candy, ele conseguiu voltar a Madonna ao que ela tanto buscava, que era o sucesso, 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 sucesso. Afinal de contas, como eu disse aí no começo do vídeo, o disco foi o último grande boom de vendas da Madonna. O Hard Candy, ele começou a ser, né, feito pelo Timbaland no ano de 2007. Quando a gente fala de Timbaland, obviamente a gente já é transportado para aquele super momento que estava acontecendo na música entre os anos de 2006 e 2007, que foi quando teve aquela explosão do Timbaland no quesito de produção musical, né? Ele virou uma super tendência por causa do álbum da Nelly Furtado e também por causa do super álbum do Justin Timberlake, que fez um sucesso absurdo. A Madonna, obviamente, queria beber nessa fonte desse sucesso, afinal de contas, acompanhar uma tendência é uma boa coisa que você faz muitas vezes, porque você não precisa provar nada pra ninguém, você apenas faz o seu produto dentro daquele universo e você consegue fazer com que as pessoas absorvam facilmente isso pela tendência já ser aberto a porta, se vocês me entendem. O primeiro fato sobre o disco Hard Candy é que esse foi o último álbum de estúdio oficialmente a ser lançado pela Madonna dentro da Warner. Gravadora essa que segurou a carreira da Madonna aí durante muitos anos. Depois dele acabou tendo o lançamento de uma coletânea final, mas esse era o último trabalho, assim, tendo uma grande expectativa pelo selo de lançar esse trabalho de Madonna. Em agosto de 2007, o Timbaland falou mais uma vez sobre o nascimento do disco Hard Candy. E ele falou que também quem estava envolvido no projeto era ninguém mais, ninguém menos do que Justin Timberlake, né? Aquele artista que no ano de 2006 manteve um sucesso absurdo em 2000. A Madonna também chegou a falar da parceria deles e ela falou que nesse processo de junção eles escreveram 10 músicas juntos pro projeto. Também deu uma outra entrevista pra MTV em que ele falava sobre o álbum título, né?
Ele dizia que o álbum não tinha título ainda e que a Madonna seguia ainda tentando finalizar o álbum até setembro de 2007, ou seja, ela em um período curto de tempo ela conseguiu fazer um álbum bem rápido e bem assim, importante com o que ela queria vender naquele momento, né? Vamos aos fatos. A MTV também falou sobre o novo som da Madonna. Som esse que falavam oficialmente sobre a mudança da Madonna para o ritmo mais urban, que era exatamente aquele som que o Timbaland oferecia ali, que misturava também um pouco dos backing vocals dele, né? Enfim, muito característico do que estava tocando naquela época. Um fato sobre o Hard Candy, gente, como eu estava dizendo no começo do vídeo, é que o álbum ele foi completamente feito em cima de tendências, ou seja, a Madonna não quis trabalhar com pessoas tão desconhecidas, coisa que ela fez no passado e conseguiu entregar grandes álbuns de estúdio. Um fato sobre o Hard Candy é que o que mistura muito a opinião dos fãs em relação a esse álbum é que muita gente trata esse álbum como um álbum assim que a Madonna parece que não teve tanto interesse em fazer um projeto grandioso, em que ela realmente quis simplesmente fazer uma farofa que fosse rentável para fechar o contrato dela com a gravadora, de certa forma dito como alguém que fez um álbum de qualquer jeito. Ela também disse que tomou a decisão de fazer o Hard Candy com o Timbaland e o Justin Timberlake porque ela ficou muito obcecada sobre o som que ele ofereceu ali no Future Sex Love Sounds. A Madonna, obviamente, estava vindo de um Confessions on a Dance Floor, que é um álbum bem difícil de se superar, e ela deixou bem claro que a opção dela de fazer uma coisa, né, que fosse assim diferente do repertório dela, mas ainda assim focada no dance, veio muito por causa dessa inspiração que ela teve por causa desse sucesso. Segundo o próprio Justin Timberlake, a direção do álbum tomou forma exatamente com a música Candy Shop do Pharrell. Essa música é a preferida da Madonna, né, dentro de muitas músicas dela, e a Madonna, ela, por ter se identificado super de primeira, ela resolveu que aquilo ali teria que ser também, obviamente, o caminho para as outras canções. E assim eles foram trabalhando juntos. O Justin também falou que a primeira música que eles fizeram no disco foi Devil Wouldn't Recognize You, que é uma música muito boa dentro do Hard Candy e tem uma sonora assim, de certa forma, diferente do projeto todo. Realmente o corpo do projeto se tomou quando a música Candy Shop chegou até a Madonna. A produção do álbum também sofreu um pouco de trabalho orgânico, né, como o Justin Timberlake tocando todas os violões das músicas e a Madonna compondo junto com ele canções. Foi assim que a gente teve, por exemplo, Miles Away, que é sensacional. Miles Away, não é Miles Away, é Miles Away, que é... No quesito lírico do álbum, a Madonna falou que de certa forma o disco ele era bem autobiográfico, mas ele era autobiográfico de uma maneira inconsciente. Como eu disse, aquele reflexivo narcisista da Madonna sobre a importância dela como rainha do pop, né? A gente pega, por exemplo, She's Not Me, sobre ela ser a maior de todas e tentarem fazer novos padrões dela, né? Enfim, ela refletiu muito isso nos trabalhos do disco. Uma música muito importante no álbum, na criação, foi 4 Minutes, né? 4 Minutes aí é um grande single da Madonna, uma música sensacional. Eu só consigo lembrar dessa música por causa do C da Camadas Destacadas, que tinha a própria propaganda, né? E assim, um fato interessante sobre 4 Minutes é que a Madonna, ela falava sobre literalmente ter pouco tempo para salvar o mundo da destruição, para salvar o mundo sobre tudo que estava sofrendo o planeta naquele momento, com várias coisas envolvidas. E ela disse que isso foi um meio de inspiração que ela teve para poder compor a música junto com o Justin. Como eu disse, é uma coisa autobiográfica que fala muito da mensagem que ela quer passar, mas é mais inconsciente, você não diretamente tá pensando em fazer uma música sobre aquilo. O negócio acontece por uma necessidade interna sua. Muita gente critica a capa do disco Hard Candy, mas eu acho essa capa muito divertida e muito forte também. A criação dessa capa tem uma história interessante, porque quando o Giovanni Bianco estava trabalhando nela com a Madonna, ele disse que a Madonna pediu para ele refazer a capa várias vezes. E ele sentia que, assim, que a Madonna queria um estado de arte, de expressão, que fosse muito, assim, de certa forma, contra o que ele sentia que era o que as pessoas queriam para o mercado. É interessante a gente falar também sobre como ele fazia a capa e ele perguntava para ela:
o que você acha dessa capa? E ela falava assim pra ele, o que você achou? Se ele falava que gostou, ela mandava ele refazer. Isso foi uma coisa que ele cansou de falar sobre ela, que foi super interessante, eu achei assim, uma super loucura da Madonna. Foi, como eu disse, o último álbum super charteado da Madonna e que vendeu muito bem. As cópias mundiais do álbum chegaram a mais de 4 milhões. Assim, um número alto, né? Mas também a gente leva em consideração que o disco é de 2008, né, gente? Ainda tinha um mercado musical offline que consumia muito Madonna. Também ficou em primeiro lugar na Billboard 200, marcando aí também mais um trabalho muito bom da Madonna alcançando charts. A crítica teve reviews mistas, né? Como eu disse, a questão do álbum ter um som mais datado e atual foi aprovado pela crítica, por incrível que pareça, afinal de contas era uma forma da Madonna aproveitar uma porta que já estava aberta, né? Aí aberta por artistas mais novos. Mas eles também criticaram o conteúdo lírico fraco que eles sentiram do álbum. O álbum teve 3 singles mundiais. Ele teve 4 Minutes, que foi o lead single, Give It To Me, com o Pharrell, que foi também uma música assim, razoavelmente boa, né? Tocou bastante, foi uma música bem de rádio mesmo, e Miles Away, que foi o terceiro single e foi lançado quando a Madonna já estava em turnê. Uma das coisas que eu critico muito no aspecto do Hard Candy foi que ele foi um disco que começou a ter uma diminuição bem considerável na questão da divulgação da Madonna. Quando o disco foi lançado, a gente teve a Hard Candy Promo Tour, que a Madonna performava algumas músicas do álbum para fazer uma divulgação do disco. Mas era bem notável que, por mais que o álbum teve uma questão mais sustentável de vendas, vendendo 4 milhões de cópias, a gravadora não investiu em manter o álbum sendo tão promovido até o ano de 2009. Quando a Madonna começou a turnê Stick and Sweet, era bem óbvio que ela focou realmente naquilo ali e que realmente trabalhar singles do disco não era mais o foco dela. Tanto que o videoclipe da música Miles Away foi lançado como um trecho ao vivo da Stick and Sweet Tour. Falando sobre a turnê da Madonna, essa é a turnê feminina mais lucrativa ever. Ela não conseguiu ser batida por nenhuma artista atual. A Madonna, ela foi assim, ela também conseguiu, não vou dizer se superar, porque como eu disse, é a turnê mais lucrativa de todas, mas a MDNA Tour também teve um lucro muito alto e foi mais uma turnê da Madonna que teve um feedback incrível. A Stick and Sweet Tour, ela foi uma turnê que vou dizer assim, foi um ato muito incrível e gerou muitos artistas seguindo aquele estereótipo da Madonna, né? A turnê dela ditou muito regras de como as pessoas deveriam fazer turnê na década seguinte. Era bem óbvio que artistas como Katy Perry, Lady Gaga, enfim, Britney Spears, todos esses artistas que, por mais que migraram para a década seguinte, todos seguiram muito a estrutura de show que a Madonna apresentou na Stick and Sweet. Particularmente eu gosto do Hard Candy, eu acho que o Hard Candy ele é um álbum que ele supre muito bem o conteúdo da Madonna. Se vocês assim não deram tanta atenção a esse álbum, por mais datado que de certa forma ele seja, tire um pouco do seu tempo para poder ouvir esse álbum hoje, depois que você ver esse vídeo. Eu tenho certeza que pode ser que você dessa vez ouça ele diferente, conhecendo um pouco da história do álbum. Eu acho que isso ajuda muito a gente a absorver melhor novos conteúdos e obviamente a gente começa a olhar diferente também todos os trabalhos, né? Enfim, se você é fã do Hard Candy, conta pra mim qual que é a sua música favorita nesse disco. As minhas favoritas são 4 Minutes, Beat Goes On. Eu gosto muito também de Ring My Bell. Sim, gente, eu adoro uma bonus track. Gosto de Heartbeat e Give It To Me, tá? Conta pra mim quais são as suas favoritas que eu quero saber, tá bom? Beijo gigante pra vocês e até o próximo vídeo nosso aí.